Olá, bem-vindos ao podcast Face Yoga Paula Sá. Hoje tenho uma convidada muito especial, que é a Beatriz, que nos vai falar de nutrição integrativa. Olá, Beatriz. Olá, Oh, Paula. Obrigada por estares aqui, por teres aceito o meu convite para falar sobre algo que é muito inovador, portanto, que é algo que eu não conhecia muito bem. Já tinha ouvido falar, mas não tinha grande noção, até que te descobri, que descobri a tua página. Por isso eu gostava que começasses até por falar um bocadinho de ti, antes de falares até sobre a nutrição integrativa propriamente dita, que vamos falar, mas falares um bocadinho de ti, como é que tu descobriste este tipo de nutrição, este estilo de vida, como é que tem corrido esta aventura, portanto, para comentares um bocadinho, partilhares a tua história. Ok, então vamos lá. Primeiro, eu só quero agradecer o convite. É uma honra imensa estar aqui presente contigo, ainda por mais porque este é o meu primeiro podcast, praticamente. Nós estamos muito habituados a falar pelo Instagram ou a fazer até mesmo videochamadas, mas podcast é sempre algo super interessante que a pessoa tem sempre em mente de um dia poder fazer, principalmente quando nós estamos sempre a ouvir em parte do nosso dia a dia, e por isso é uma honra estar aqui. Para responder então à tua pergunta, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, como também já disseste. Tenho 20 anos e, portanto, a minha história de jornada ainda é um bocadinho curta, mas eu acho sempre interessante quando as pessoas perguntam. Uma coisa que eu digo logo é explicar o porquê da minha escolha de ter sido diferente do comum. Isto tudo porque eu acabei o secundário em 2019, mesmo antes da pandemia, foi assim, super sorte. E depois, algo que eu sempre disse é que queria parar um ano, porque eu queria perceber realmente aquilo que queria, embora já tivesse uma ideia desde muito pequenina, eu queria sempre trabalhar com plantas e ajudar as pessoas a entender que consegue-se atingir a cura pela parte natural. Mas pronto, à medida que a pessoa vai crescendo, vai perdendo ideias ou essas ideias vão se transformando noutras. E também é sempre um bocadinho difícil permanecer nessas ideias e ter uma visão tão certa quando também estamos enquadrados numa sociedade que nem sempre vê essa parte com os melhores olhos. E pronto, eu decidi então parar um ano, acabei o secundário, parei um ano, e entretanto é sempre um bocadinho psicologicamente e emocionalmente a pessoa fica sempre a ver os outros a seguir para a frente e nós pensamos o que é que vamos fazer com a nossa vida. E o engraçado é que do nada começou-me a aparecer os anúncios da escola Integrative Nutrition, que é uma escola americana online, onde também fazem as aulas presencialmente, mas entretanto com a pandemia foi unicamente online. E eu na altura já a conhecia, no entanto eu sempre achei que fosse uma escola que a pessoa tivesse que estar presente. Nunca achei que tivesse realmente a possibilidade de ter as aulas online. Mas depois, entretanto, aquilo foi assim uma constante de anúncios, quer no YouTube, quer no Instagram, quer na. Quando a pessoa fosse fazer uma pesquisa no Google, aquilo aparecia, e eu pensei assim: ok, universo, ok, É um já entendi. sinal. Exatamente. Isso é uma coisa que eu estou sempre muito atenta, é aos sinais do universo. E tudo que me apareça que para outras pessoas pode ser apenas uma coincidência, para mim não é. Para mim aquilo tem que ter uma razão específica de ter aparecido. E especialmente quando é mais do que uma vez. E então, pronto, tive a possibilidade de me inscrever e de estar durante um ano a ter aulas semanalmente por via online e depois muitas das vezes até era em direto. E foi uma experiência única. Eu, de facto, para toda a gente que tem uma paixão grande pela parte de nutrição natural e tudo o que é a parte inclusiva também da parte emocional, da saúde mental e assim, é uma escola que eu recomendo de facto. Mesmo que nem seja para prosseguir como parte profissional, mas mesmo para conhecimento próprio, para nós aprendermos também a cuidar de nós, eu acho que é uma escolha fundamental. E toda a gente que me pergunta, eu recomendo sempre. Sim, e pois é assim, tu és muito novinha, tu tens praticamente metade da minha idade, mas és muito novinha, mas é engraçado o conhecimento que eu já fiz um workshop com a Beatriz e o conhecimento que tu tens nota-se que é uma paixão, ou seja, tu não começaste isto
e foste estudando, é uma paixão, tu realmente devoras isto, tu vives isto, respiras isto, tu pesquisas toda a hora, tu tens um conhecimento enorme e isso é muito interessante. Mas antes de chegarmos aí, portanto, explica o que é isto da nutrição integrativa, também chamada nutrição holística, não é? Sim, exatamente. Portanto, em primeiro, obrigada, Paula, por tudo aquilo que disseste. É sempre algo super lisonjeador quando nós ouvimos o feedback de outra pessoa por algo que nós tanto queremos passar a mensagem a outra pessoa e a quem esteja a nos ouvir. E, portanto, eu agradeço. Em relação à parte da definição do que é nutrição integrativa, eu normalmente, quando explico às pessoas, digo-lhes sempre: tenham em percepção, em mente, a definição de nutrição comum e agora eliminem quase completamente a vossa mente, porque tem a ver um bocadinho, mas vai muito mais além. E essa foi uma das razões pela qual eu não decidi prosseguir com a nutrição comum na faculdade, porque embora esteja presente a parte da alimentação e do cuidado pela parte do nosso diário, daquilo que nós ingerimos, mas havia algo que me faltava. E aquilo que faltava foi aquilo que eu encontrei na nutrição integrativa, que é a conjugação entre a comida primária, que eu também vou explicar depois um bocadinho mais à frente, comida primária e comida secundária, que é tudo aquilo que tem a ver para além da parte física, mas também com a parte emocional e psicológica e tudo aquilo que nos alimenta como seres humanos. E, portanto, a parte primária é aquilo que eu já disse, aquilo que nos alimenta como seres humanos, o nosso dia-a-dia, tudo aquilo que nós incluímos no nosso lifestyle, portanto, seja self-care, ambiente de casa, as nossas relações connosco próprios e com pais, família, irmãos, filhos, seja o que for. Porque realmente a relação connosco próprios também é super importante e se nós não nos amarmos a nós próprios, a tal parte do espelho, isso é um bocadinho mais à frente, mas a parte do espelho, porque nós refletimos todos uns aos outros, portanto, se nós não nos amarmos a nós próprios, as outras pessoas também não nos vão conseguir amar de uma forma a 100%. E, portanto, a parte da nutrição integrativa também vai por aí. Há sempre essa parte da ajuda numa consulta. E depois, por exemplo, na parte da comida primária também podemos encontrar a parte do exercício físico, dicas para a pessoa estar saudável também na parte psicológica e mental, portanto, tudo aquilo que vai ajudar a equilibrar a nossa energia, neste caso, não exatamente física, mas também a parte energética da nossa alma. E depois temos a comida secundária, que normalmente as pessoas estão mais atentas e quando vêm a pedir ajuda é mais por essa parte, quer seja de perda de peso, quer seja de cuidado de pele e cabelo, quer seja de alguma doença mais específica. E tem tudo realmente a ver com aquilo que nós ingerimos diariamente e colocamos no nosso corpo. Sem dúvida. E eu até foi hoje que vi uma publicação de um jovem que está a lutar contra o cancro e ele também falou que das emoções, ele dizia células felizes não têm doenças, portanto muitas vezes também essa forma holística de ver tudo, das emoções, de gostarmos de nós, de estarmos atentos ao nosso corpo, porque nós passamos a vida a correr. E eu acho que nós acabamos por não prestar tempo, não temos tempo para nós, e esta abordagem de nutrição muito mais holística, que vai muito mais além do que de comer, ter cuidado para emagrecer, que vê tudo, vê outra forma, portanto, eu acho que é muito, muito interessante também. Mas como é que tudo isto vai influenciar a nossa pele? Como é que o que comemos, como é que, ou seja, esta nutrição holística avalia a parte da pele, como é que ela acaba por influenciar, de que forma é que ela pode influenciar a pele e quais são as dicas que tu costumas dar, por exemplo, nas tuas consultas? Ela influencia diretamente a pele em todos os sentidos. Porque, para já, como tu referiste há pouco em relação a esse rapaz que referiu células felizes não têm doenças, quando nós passamos o tempo, a intenção,
em stress já crónico, que é quase impossível encontrar uma pessoa no século XXI que não tenha stress. Quando nós temos traumas já interiorizados no nosso próprio corpo, que depois, entretanto, a parte energética dos traumas vão se refletir também na parte dos órgãos. Portanto, é tudo tudo o que é energia literalmente se vai transformar na parte física. Portanto, é sempre de facto tratar a raiz e não apenas os sintomas. E por isso, quando as pessoas pedem ajuda na parte da pele, quer seja acne, quer seja contrariar o envelhecimento precoce, quer seja até mesmo eczemas e psoríases, que infelizmente a medicina tradicional acaba sempre por dizer que quase não tem cura, porque os sintomas estão constantemente a aparecer. E acaba por não ser propriamente verdade, porque tem tudo cura. Tudo o que nos aparece no corpo é causado por uma má alimentação ou por uma energia não tão boa, e por isso, se nós, por nós próprios, formos alterar isso, acaba sempre por tudo por ter cura. E normalmente o que acontece na parte da pele, quer seja acne, eczemas e psoríases, tem tudo uma raiz de inflamação. E obviamente que a inflamação, como eu disse, pode provir de uma parte emocional, mas geralmente tem a ver com uma parte de uma má alimentação e que vai desregular a parte hormonal e sabes logo mais, e a parte sanguínea e tudo o que tem a ver com o nosso corpo, porque a nossa pele é literalmente o espelho de tudo o que se passa no interior. Por isso vai tudo refletir na parte da cutânea, digamos assim. Sim, sim, é verdade, tanto seja a parte é aquilo que eu costumo dizer até às minhas alunas, a pele é um órgão vivo, nós pensamos sempre na pele como algo que não está vivo, mas a pele vive, não é? E está e comunica connosco as nossas emoções, consegue-se ver, nós quando estamos doentes reflete-se na nossa pele, quando estamos chateados reflete-se na nossa pele, quando não nos alimentamos bem reflete-se na nossa pele, quando temos muitos erros alimentares, vamos falar um bocadinho disso, todos aqueles alimentos inflamatórios também se refletem na pele. Portanto, para limpar então a pele através do interior, para libertar as toxinas, em caso, como estavas a falar, de acne, por exemplo, também em casos de eczemas, e mesmo para o envelhecimento, porque uma pele que esteja cheia de toxinas, estamos a falar de uma pele que vai ter um envelhecimento precoce também. Por isso, Verdade? como é que tu podes, que conselhos dás para limpar a pele desde o interior? Começa sempre pela quantidade de água que a pessoa bebe. Se a pessoa não beber água, não há muito que, por mais superalimentos ou por mais seja o que for que a pessoa decida introduzir na sua alimentação, nada vai fazer muito efeito porque não tem nada com que limpar. É literalmente quando nós estamos a lavar o chão da cozinha, se lavarmos só com detergente, não vai fazer muita coisa porque vai ficar quase pegajoso, porque entretanto não há água com que seja limpa a sujidade. E portanto, de facto, entre 1,5 litro a 2 litros de água é suficiente para diários, é suficiente para ajudar a manter e a limpar os órgãos de filtragem, que são fígado, rins e pâncreas e intestino. Portanto, essa quantidade de água é suficiente. Mais água eu já não aconselho. Há quem defenda que quase 5 litros de água é benéfico. Eu não concordo, e por muitos estudos científicos que se tenha verificado, acaba-se por compreender que torna-se não tão benéfico e até pode causar quase um afogamento das células. E é mesmo verdade, nós podemos ter realmente vários problemas por água a mais. Acredito que não haja muita gente que beba água a mais. Também não me parece. Exatamente. Água a menos é que é o problema. Mas sim, o primeiro ponto que eu vou sempre é a parte da hidratação a partir da água. Inclui-se também a água de coco, que é algo que não. Eu pessoalmente é sempre algo que eu me esqueço. Ainda há bocadinho, quando estava a pensar na nossa entrevista, pensei, não te esqueças de dizer água de coco, porque realmente é extremamente hidratante e
para além de super saborosa, é algo que sempre que as pessoas podem, quando precisam de algum sabor na água, podem sempre optar pela água de coco. Depois, existem outros pontos que em qualquer consulta, não precisa de ser consulta, muitas vezes eu estou a falar com amigos meus e digo-lhes, não te esqueças de beber água com limão. A primeira coisa em jejum, água com limão, porquê? Porque o limão vai ajudar a limpar as toxinas, nomeadamente do fígado. E para além da água com limão, que vocês podem beber em jejum e até mesmo ao longo do dia, podem sempre fazê-lo. Mas para além da água com limão, a maior fonte da juventude que até hoje se descobriu graças ao Médico Medium, para quem não conhece, o Médico Medium, toda a informação dele está disponível de forma grátis, por isso. É basicamente, para quem não conhecer, se quiser saber mais sobre ele, é só ir à procura. Mas ele foi basicamente o criador do sumo DAIP, de certa forma. Porque se não fosse a partir dele, nós não conhecíamos este medicamento literalmente mágico, que é a fonte da juventude. Isto tudo porquê? Porque o aipo, em sumo, obviamente nós podemos comer aipo no nosso dia-a-dia, mas não se torna tão forte, porque quando nós estamos a beber o sumo de aipo é como se estivéssemos a beber um chá. A infusão está toda ali concentrada e, portanto, todos os benefícios, todas as propriedades estão ali concentradas em quase meio litro de sumo de aipo, que nós podemos fazer a partir do molho. E quanto mais verde, melhor. Quanto mais verde vocês encontrarem o aipo, melhor. E é Também se torna... saboroso? Era outra coisa que eu ia dizer. Em termos de sabor, é muito difícil no início a pessoa se orientar, especialmente quanto mais verde, mais forte o sabor é, mais intenso. E acaba por ser uma questão de hábito. Como tudo, mas não é? também Sim. realmente, com tantas porcarias que nós às vezes consumimos, mais vale habituarmos ao sabor do aipo e termos os benefícios da cura do que nunca nos habituarmos e continuarmos a destruir o nosso corpo internamente. E de facto, o aipo, isto porque o aipo, ele contém todos os eletrónicos, desculpem, necessários para restituir ao nosso corpo daquilo que foi retirado ao longo dos anos por inflamações extremas, por doenças, por literalmente prosseguirmos os nossos dias com toxinas e assim. E, portanto, ele contém tudo o que é necessário para repor toda essa cura. E vai combater toda a inflamação que existe no corpo, vai eliminar todas as toxinas, vai limpar fígado, rins, pâncreas, intestino, a corrente sanguínea, até mesmo a parte cerebral, que é algo que muitas vezes é quase dividida do resto do corpo, não é? A parte do crânio é sempre um bocadinho tomada de parte. E nós muitas vezes esquecemos que tudo aquilo que nós ingerimos também vai literalmente para o cérebro. E, por exemplo, problemas como Alzheimer podem ser prevenidos se forem evitados estes pontos de inflamações extremas. Há quem considere o Alzheimer como quase diabetes tipo 3, porque é muitas vezes causado por é 100% causado por uma má alimentação ao longo de todos os anos da nossa vida. Portanto, são pontos que podem sempre ser evitados. Para além do aipo, que é sempre a minha primeira escolha, também existe o sumo de pepino, que se torna muito mais agradável de manhã, mas o sumo de pepino não é tão mágico, digamos assim. Ele ajuda realmente, foca-se mais na zona do fígado, rins e pâncreas e também intestino. Isso também é ótimo porque quando nós limpamos o nosso fígado, especialmente, vai limpar a nossa pele, porque Sim, é um mas órgão de... Diga. e só perguntar, como tu disseste que o sabor, pronto, o aipo o sabor não é muito agradável. O pepino passa melhor e se misturar os dois, se calhar acaba por ser. Não, Não dá, não dá. não Ai, o que é que eu pode. estou a dizer? Pode-se misturar, tu podes beber numa manhã, convém sempre ser em Uhum. jejum para ter uma maior ação, porque nós quando bebemos o sumo de aipo, por exemplo, e depois
ao mesmo tempo que estamos a tomar uma refeição, por exemplo, se tomares o pequeno almoço ao mesmo tempo que estás a beber o sumo de aipo, não vai ter uma ação tão forte, nem tão eficaz, quanto beberes num estômago vazio. Porque quando o estômago está vazio vai ser literalmente absorvido rapidamente pelas paredes do estômago e depois, posteriormente, pelas células. Já houve quem me tenha perguntado se pode misturar, por exemplo, o limão no aipo. Não. Também não. Literalmente Então é não. aipo puro de manhã, jejum, é pensar, isto é é pela minha saúde, pelo meu bem-estar e ainda por cima tem esses benefícios todos, portanto para a pele tem que ser fantástico, porque vai evitar o envelhecimento precoce, não é? Porque Exato. o envelhecimento está muito relacionado com esta parte da inflamação, da parte, portanto, acaba por ser excelente e quem não a conseguir, pronto, pode começar pelo pepino, se calhar, ou ir alternando, por exemplo, se calhar é uma boa opção. Não, Beatriz? O que é Sim, que achas? Sim, pode ser. é, pode ser. Desde Pode que ser. não misturem no mesmo copo os vários sumos, porque é a mesma coisa quando nós estamos a preparar pão em casa, nós não podemos misturar o fermento com o sal, porque senão o pão não vai crescer. Embora quando nós estamos entretanto a massa já está a ser toda misturada, acaba por sempre ser o sal e o fermento acabem por entrar em conjunção, digamos assim. Mas é o mesmo que acontece quando nós ingerimos o sumo de aipo e, por exemplo, a água com limão. Eles podem de facto encontrar no estômago, mas eles já não foram misturados, portanto já não houve uma interação entre eles no copo e, portanto, já não foi alteradas as propriedades. É isso que vai acontecer quando nós misturamos Sim. outro tipo de coisas ao aipo ou ao sumo de pepino. Pois Aquilo é. que acontece... Diz. Não, continua. Aquilo que eu ia dizer era rápido, é só porque ainda há pouco tempo eu estive a ouvir um direto com o médico médium. Porque aquilo que normalmente eu digo é que eu sou apenas mensageira de muitas das informações que ele transmite. E é apenas uma parte para as pessoas também entenderem que estes conhecimentos, obviamente, que temos todos que aprender de algum lado, e eu refiro-me sempre muito ao médico médium porque eu acredito em tudo o que ele tem para transmitir. E ele ainda há pouco tempo esteve a partilhar uma receita de sumo de aipo e coentros, onde ele de facto utiliza maioritariamente coentros, mas também utiliza uma parte de aipo. Porquê? Porque o aipo vai servir praticamente GPS para os coentros. Os coentros são ótimos também para limpar o corpo de toxinas, especialmente metais pesados. E aquilo que acontece quando nós misturamos no sumo os coentros com o aipo vai servir de guia aos coentros para as zonas que necessitam mais, passando por uma linguagem mais comum, não tão técnica, mas é como se fosse o GPS dos coentros para as zonas que realmente necessitam de limpeza extrema. Mas é só nesses casos em que se pode misturar De o aipo resto com não há cá o resto misturas, não já convém. percebi. Não. Porque nós temos aquela noção de que, ok, não faz mal, cá no estômago vai-se misturar tudo, então está tudo bem, não há problema, mas não é bem assim, ouçam a Beatriz, portanto, isto tudo está provado, não é? Portanto, há provas, portanto, são testes, apesar de não estarem dentro do que é tradicional, mas não quer dizer que seja falso ou que seja inventado, realmente há estudos neste sentido, não é? Pelo que eu Sim, percebi. sim, sim. Pronto. Sim, sim. O médico médico começou esta parte, mas depois a própria ciência foi comprovar as informações dele e foi comprovado que cientificamente e medicinalmente que tem efeitos muito benéficos no corpo e que praticamente o sumo de aipo, por isso é que é tão falado do sumo de aipo, porque ele é literalmente a nossa maior arma contra toxinas, inflamações, metais pesados e tudo o que nos cause problemas. Sobretudo nesta fase, nós tivemos Exatamente. pandemias, é isto e aquilo, portanto eu tenho que começar aí a fazer o sumo de aipo, a meter-me no sumo de aipo, estou a ver que é, que é fabuloso, então. E depois há outra questão, porque é muitas vezes pensamos, ok, fruta é bom, é rica em vitaminas, mas tem muito açúcar, e nós sabemos que o açúcar é mau para a pele. No entanto, ah, como é que tu analisas isto? Porque o açúcar da fruta é diferente, não é? Portanto, às vezes as pessoas dizem: "Eu não como muita fruta, eu evito para já porque vai me engordar muito, ou por causa disto ou por aquilo", mas no fundo deve-se consumir na mesma e quais os benefícios para a pele? Que Sim, conselhos dás?
tu nem imaginas a quantidade de pessoas que eu encontro diariamente que me dizem: eu não como fruta, eu evito a fruta porque eu sei que tem açúcar e eu não quero engordar. Mas depois comem carradas de bolachas ao final do dia. E eu pergunto: mais valia comeres 2 quilos de maçãs ou 2... É um exagero. Sim, sim, Mas mas é uma isso. quantidade de bananas ou pêssegos ou melancia do que essas 4 bolachas, quase. Que vai criar uma maior... Eu vou utilizar muito a palavra inflamação, mas é de facto um dos maiores problemas que existe no nosso corpo. E é muitas vezes a raiz de muitos problemas, é de facto a inflamação. Por isso é que, se vocês se fartarem de ouvir-me falar de inflamação, é precisamente por isso. Isto tudo porque toda a fruta que nós encontramos, tudo aquilo que vem da natureza, está cá por alguma razão. E quer sejam plantas, quer sejam alimentos comuns, como a fruta, como vegetais, mas tudo o que provém da natureza, mesmo que tenha o chamado açúcar, é algo benéfico para o nosso corpo, porque não foi criado artificialmente, como, por exemplo, o açúcar refinado. Não foi através de uma máquina que nós temos acesso a esse açúcar. É algo que está presente numa fruta, é algo que está presente em algo que cresceu a partir de uma árvore. Por isso, o açúcar de laranja, o açúcar de uma ameixa, de uma melancia. Há pessoas que evitam muito as frutas muito doces. Por exemplo, eu nunca mais me vou esquecer que estava numa casa de uma amiga, entretanto, que nós tivemos um trabalho de verão em que fomos apanhar fruta. E o avô desta amiga, ele tem diabetes. E eu lembro que havia uvas na mesa e as uvas eram deliciosas, daquelas mesmo super docinhas que quase parecem passas. E eu perguntei-lhe: então, senhora não quer comer as uvas? Ele disse: não, por causa dos diabetes o médico não quer que eu coma as uvas. Mas depois via-o constantemente a comer outras coisas que, a meu ver, e a partir das coisas que eu estudei, não me faziam sentido para alguém que tinha diabetes, como era, por exemplo, gorduras extremas no queijo, na carne. Quer dizer, evitam tanto aquilo que lhes dá a cura para depois unicamente pelo prazer de outro tipo de alimentos. Eu não estou a dizer que esses alimentos sejam 100% negativos para o nosso corpo. Muitas vezes, quando nós nos apetecemos o açúcar, o laticínio, é por uma parte emocional, muitas das vezes, porque em termos hormonais é aquilo que nos dá conforto. Mas há outras fontes em que nos possibilitam tantos benefícios e que nós podemos escolher. E toda a fruta, por mais estranha que seja para nós, quer seja fruta tropical, quer seja fruta quase encontrada no meio de não sei de onde, desde que não sejam venenosos, está ótimo para o nosso corpo. Por exemplo, a papaya, ainda há bocadinho fui ao supermercado e as vi lá, e vou referir a todas aquelas que eu me lembro. A papaya é ótima para o sistema digestivo, ótimo para limpar a pele, porque limpa o sangue das toxinas. A melancia dá-nos tanta hidratação, porque atinge um ponto de hidratação mesmo celular, portanto, toda essa água vai ser logo absorvida pelas células, portanto, é uma hidratação ao ponto celular, portanto, não passa por muitas alterações no nosso corpo, portanto, é literalmente injetado nas células. E quando me refiro à melancia, também me refiro a tudo o que é melão e meloa, portanto, tudo o que tem muita água, até mesmo o pino, é literalmente estrondoso para uma parte mais profunda e celular. O abacate, se bem que não é fruta, mas também é ótimo para a pele por causa das gorduras boas. E é e muito para a parte rica em vitamina A. exatamente. É muito bom, muito bom. E tanto tudo o ômega 3 também é ótimo, que também é ótimo para a pele e para a parte intestinal. Outros tipos de frutas, a maçã também é ótimo, porque limpa o sistema sanguíneo. Outras, por exemplo, a quantidade de frutas e a pessoa esquece. Há imensas, há imensas. Mas já deste imensas dicas de frutas, não te preocupes. Por isso, e é verdade que o abacate é algo que realmente podemos
insistir, devemos, porque realmente é ingerir bastante, porque é rica em ômegas. Isto que falaste dos ômegas é muito importante, porque às vezes pensamos, não, eu vou retirar as gorduras, mas o nosso corpo precisa de gorduras, a pele precisa de gordura, e estas gorduras boas, que estão fazer parte do nosso, tanto destes produtos, estas gorduras naturais, nada, não estou a falar de gordura que em produtos industrializados, nada do género, mas estas gorduras são benéficas para a pele e para o nosso organismo também, por isso é sempre é um bom conselho. Mas outra questão em relação ainda ao açúcar, é o mel também é benéfico para a pele, então o que é O mel que é ótimo. É tudo que se vocês tiverem mel na vossa despensa, podem ter a certeza que ele e o aipo são os vossos melhores aliados para a cura de todo o vosso corpo. Outra como coisa, assim? Como assim? Como é que tu podes usar o mel, por exemplo? Como é que tu usas o mel? Vais ingerindo, não podes misturar no sumo, certo? Ou podes? não Ah, convém ah, misturar nada eu no estou a sumo. tentar eu estou a tentar pôr um sabor agradável ao sumo do aipo. Não, Não vale a nem pena, tento. não vale a pena. É tapar o nariz, engolir e pronto, já está. E aquilo não saber assim mal. Mas, Podes ter certeza. e pode fazer isso. Então, mas é mesmo através da ingestão do mel cru, porque Sim, muitas vezes há aquela noção de que eu vou fazer um chazinho de limão, eu vou colocar o mel no chá, na água quente, vou cozinhar com mel. Isto deve-se evitar porque perde as propriedades ou não, ou é bom na mesma? é assim, a medicina ayurvédica, ela defende que não se deve aquecer o mel. Portanto, tudo o que nós temos, de alimento quente, quer seja uma papa de aveia, quer seja, o chá, quer seja o leite quente, eles são defensores que não convém colocar o mel porque vai quebrar essas boas propriedades. Eu, como acredito na medicina ayurvédica, é algo que eu também, defendo. No entanto, acaba sempre por se ter o açúcar do mel, e açúcar, como não é negativo para o nosso corpo, é sempre preferível colocar uma colherzinha de mel para adoçar aquilo que vamos ingerir do que colocar outro tipo de açúcar, porque mesmo que não tenhamos naquele momento exato todas as propriedades do mel, podemos mesmo assim consumir essa parte que nos vai fornecer apenas do doce, do que escolhermos outro tipo de açúcar refinado. Porque muitas, mesmo assim, por exemplo, o maple syrup é melhor do que outro tipo de açúcares, mas mesmo assim é feito a partir de açúcar amarelo. Portanto, se Uhum. nós podemos escolher, escolham sempre o mel, O mel, 100%. ok. E mesmo o mel é ótimo também para colocarmos diretamente na pele, em máscaras. Portanto, eu até coloco, eu já não coloco há muito tempo, mas é verdade que dá para fazer máscaras fantásticas até para o acne, porque realmente tem propriedades tanto anti-inflamatórias também, portanto, mesmo para a pele no exterior também é uma boa dica para quem gosta de fazer máscaras caseiras, Uhum. é bom. E depois além da fruta, do mel, nós também há plantas fantásticas para a pele, não é? Portanto, como a aloe vera, o que é que tu costumas aconselhar ou o que é que tu aconselhas a quem nos está a ouvir? Sabes que isto aqui é tudo mulher que está preocupado com o rosto, ter uma Verdade. pele fantástica, portanto, que conselhos é que tu dás aqui a quem está a ouvir, a quem nos vai ouvir? Olha, em primeiro, só queria também continuar a parte do mel e juntar a aloe vera, Uhum, porque é algo que nem muita gente sabe, mas para mim é logo a primeira ponto de socorro quando temos uma queimadura. E só para vocês verem realmente o poder do mel e o poder de uma planta como a aloe vera. Quando nós temos uma queimadura solar ou quando nos queimamos no ferro, seja do que for, colocar um bocadinho de mel para retirar a dor e a aloe vera para, entretanto, para sarar a cicatriz. São pontos ótimos, tónicos, hum, uhum. tópicos, desculpem. Sim, sim, sim. Só mesmo para a pele. Portanto, vejam só aquilo que pode ser benéfico quando nós estamos a ingerir tanto o mel, neste caso frio, para termos todos os benefícios a 100% do mel, e também ingerir a aloe vera também é ótimo, especialmente para a parte digestiva. E também para limpar a parte sanguínea, que consequentemente vai limpar a pele por dentro. Portanto, é sempre aqueles pontos estrondosos que toda a gente quer. Ah, mas a responder a tua pergunta das plantas que podemos encontrar que são benéficas para a pele, isso é um mundo enorme. Eu imagino que sim, mas vais-nos fazer aqui um resumo
Eu vou espetacular, tentar. espetacular, por isso força. Eu vou tentar. Em primeiro, realmente a aloe vera, para quem quer encontrar, por exemplo, um protetor solar, o mais natural possível, é só cortar um bocadinho da aloe vera, colocar o gel na pele e pode sair à rua, porque está quase praticamente protegida. Obviamente que pode misturar, entretanto, com outro tipo de cosméticos que tenha, o mais natural possível, sempre, mas a aloe vera é estrondosa para proteger contra os raios UV. Depois, entretanto, outro tipo de plantas e flores, porque há muita gente que se esquece que pode consumir flores, como por exemplo a rosa. Ainda no outro dia estava a falar com uma amiga quando fiz o workshop e ela disse assim: Eu nem acredito, tu vais comer rosas? E eu, sim, tu podes comer rosas. Porque é algo que é tão comum nos nossos jardins que nós só vemos praticamente como enfeite, mas tem propriedades benéficas e estrondosas para acalmar a pele e, para além da parte física, voltando à definição de nutrição integrativa, vai também ajudar na parte menstrual da mulher e assim, e também numa parte energética das relações connosco, abrindo-nos o chakra do coração e, portanto, ajudando nas relações também com as outras pessoas ao nosso redor. Depois, entretanto, outro tipo de plantas. Deixa cá ver. Por exemplo, plantas para o colagênio, que nos ajudem também a produzir mais colagênio. Existem e o que é que existe na natureza? Porque isto, o colagênio, é realmente aquilo que me perguntam mais. A parte de suplementação, em relação aos cosméticos, já fui muito clara sempre, porque aquilo que está provado cientificamente é mesmo aceito por dermatologistas, é que os cosméticos com colagênio, aqueles cremes ficam muito à superfície da pele, não penetra para a derme, que é mais profunda, portanto não vale a pena comprar esses produtos e as pessoas então pensam: "Então vou recorrer a suplementos". E no mercado há muita coisa, suplementos de origem, portanto, bovina, colagênio bovino, marinho, existe muita coisa, mas existem plantas que nos podem fornecer tudo aquilo que é necessário para produzirmos colagênio, porque o colagênio é algo que existe no corpo todo, não é? E o suplemento, se eu tomar um suplemento de colagênio, ele não sabe que tem que ir para o rosto. Mas é benéfico termos colagênio no corpo todo. A questão é, aquilo que está realmente provado é que se nós dermos condições para a produção ótima de colagênio, então aí sim há um aumento da produção. Mas no mundo vegetal, no mundo das plantas, o que é que quais são as plantas que tu aconselhas para este efeito? Ou se existem, se é que existem? Existem, e de facto, aquilo que eu sempre aconselho às pessoas, independentemente da dieta, entre aspas, a que estejam habituadas, quer seja vegan, vegetariana, omnívora, seja o que for, eu aconselho sempre um colagênio, se quiserem por suplementação, sempre o mais vegan possível, portanto 100% natural. E de facto existem plantas, e aquilo que acontece no reino vegetal, ao contrário do reino animal, aquilo que acontece é que quando nós ingerimos um colagênio 100% vegetal, e portanto a partir de uma planta, aquilo que acontece é que essa planta vai promover a produção de colagênio pelas nossas próprias células. É como se fosse literalmente um comando para as nossas células, para que elas produzam mais e para que não se sintam tão cansadas, também devido às toxinas que nós estamos a ingerir, mas é realmente esse comando e esse estímulo para que as nossas células continuem a produzir o colagênio necessário para nos manter belas e perseguirmos o nosso dia a dia. Exatamente, exatamente, para evitar as rugas, para evitar isso tudo. E que plantas é que são essas que podem fazer isso, que ajudar a ativar o colagênio, ajudar a produzir mais o colagênio? Porque isto com a Olha, idade, a produção de colagênio vai diminuindo bastante. Portanto, a partir de uma certa idade diminui bastante. Por isso, como é que podemos fazer para prevenir, sem estarmos a tomar nada tóxico para o organismo, sem estarmos, como é que podemos prevenir isto naturalmente, além de obviamente, um estilo de vida, não é, saudável, porque mais importante do que ajudar a produzir é evitar degradar o que temos, portanto, evitar o álcool, o tabaco, portanto, o estilo de vida mais saudável possível, mas que plantas é que podem nos ajudar aqui na parte do colagênio? olha, a minha primeira resposta
acaba sempre por assustar de certo, ou chocar um bocadinho as pessoas, mas é a ortiga. Força. É a Ok. ortiga. Não estou chocada, não estou chocada. É verdade que as É, ortigas têm benefícios incríveis, só que nós pensamos sempre que as ortigas são só ervas daninhas e que não servem para nada, mas no fundo verdade. não é bem assim, não é? Portanto, fala-nos aí um bocadinho então das ortigas. Não, olha, ela para além da parte da pele, eh, no corpo masculino ela também ajuda para quem tem problemas de próstata, é ótima para a parte da próstata e também para as mulheres também é ótimo para diurético e assim. Mas especificamente para a pele, ela foi comprovada que é o maior estímulo natural que nós possamos ter a partir de uma suplementação, porque obviamente tem que ser ingerida, mas para a produção de colagênio. É o maior boost de colagênio que existe à face da Terra. Não existe mais nenhum tão forte quanto a erva daninha que nós passamos a tempo de arrancar dos jardins. Por E isso, como é que podemos, compra-se em pó ou vamos buscar a erva daninha ao jardim? Como é que podemos ingerir então, suplementarmos com ortigas? para ser mais fácil na sociedade em que vivemos, torna-se bem mais prático tomar a partir de comprimidos ou em pó. Há quem prefira em comprimidos, torna sempre mais fácil. E, portanto, eu aconselho sempre algumas marcas que possam ser 100% naturais e ter unicamente o ingrediente como a ortiga. Para quem gosta de ir mais à base do herbalismo e ter o processo todo por ele próprio, da colheita, de secar a folha, de triturar a folha e de ter no frasquinho o pó da ortiga, também é sempre algo super interessante que eu por acaso já fiz e é algo, o pó eu consigo sempre colocar num smoothie ou juntar num leite e torna-se até bastante agradável. Portanto, de facto, a ortiga é um boost excelente para o colagênio. Depois, entretanto, há outro também que não é tão comum, e esse acaba sempre por também ser mais fácil de tomar a partir de suplementação, ainda por mais porque é algo, talvez, mais americano, América Central, que é o Ishowu, tem um nome Ui. super estranho, Sim. mas ele em suplementação é conhecido como FOTI, FO-TI. E ele também é excelente. É basicamente logo a seguir à ortiga, com boost de colagênio, e é excelente para a produção de colagênio a partir das nossas células. Portanto, é realmente esse comando. E ele é, enquanto a planta, a ortiga é uma planta, portanto, é a partir das folhas da planta verde, o Ishou é literalmente uma raiz do tamanho de um bebê humano. É uma coisa lindíssima que a pessoa pode ver. Mas ele é geralmente comercializado em pó e posteriormente em comprimidos. E E pronto, temos esta. encontramos em lojas de produtos naturais e herbanárias facilmente, sim, senão também há sempre internet que encontramos tudo, não é? Por exemplo, se tivesses que escolher uma planta medicinal, uma, para prevenir o envelhecimento, qual seria? Seria se calhar as ortigas? Se não Oh conseguires meu escolher Deus! uma, pronto, uma lista, 3 é o teu top 3 para a pele, portanto, se não conseguires ficar por uma. Oh meu Deus! Ok, primeiro, de facto, a ortiga é a minha favorita. Eu desde que aprendi sobre a ortiga não quero outra coisa no meu dia a dia. E realmente para este tópico da pele e de encontrar uma solução natural para a produção de algo que nós estamos tão habituados a ver como mais comercial, como o colagênio em pó provindo do bovino, de marinho, seja do que for. Portanto, a minha escolha vai sempre ser a ortiga. Eu vou dar três, que eu não consigo ter apenas uma. Como segunda hipótese, ou segunda escolha, numa vertente mais diferente, devo dizer a spirulina, que é uma alga. Nós estamos muito habituados a ver a spirulina verde, embora também haja a spirulina azul. E tem ambas as mesmas funções, só muda praticamente a cor. Mas a spirulina é
extremamente importante, porque ela vai limpar todo o nosso corpo de toxinas. E para termos uma pele boa, um cabelo bom, até mesmo uma musculatura boa, nós precisamos de limpar tudo o que temos de toxinas no nosso corpo. Portanto, a spirulina, misturem spirulina com urtiga, tem um leite estrondoso, ou um smoothie estrondoso para a vossa manhã ou para a vossa tarde. Não convém beber à noite, porque acabam por ser estimulantes, portanto, é um bocado contraditório para quem quer descansar. Como terceira hipótese, é um bocadinho difícil. E eu tinha tantas para dar como segunda hipótese, mas eu acho que vou escolher a ashwagandha. E para quem não conhece, a ashwagandha é uma raiz muito utilizada na medicina ayurvédica e ela é um adaptogénio, o que significa que vai ajudar o nosso corpo a adaptar-se ao nosso estilo de vida cheio de stress. E aquilo que acontece é que ela não é propriamente um super alimento contra o stress, mas ela vai ajudar-nos a ter uma percepção e uma melhor resposta às situações de stress e às situações de insónias, por exemplo, ansiedade, para quem sofre muito de ansiedade é excelente, e até mesmo para ataques de pânico. Portanto, é um regulador dessa parte energética e de tudo o que tem a ver com a parte da saúde mental. E, portanto, talvez seja a minha terceira top escolha. 3. A Mas ashwagandha. assim, eu comprei, tenho ali, ainda não usei, mas posso colocar em batidos também, fazer e dá para misturar as 3, por exemplo? Ou não Podes aconselhas? misturar. As 3. Ok. Isso, e depende, a mistura depende já do paladar de cada um, portanto, vai depender daquilo que te sentires mais confortável em termos de sabor, de fazer as misturas. Eu, pessoalmente, gosto de colocar a ashwagandha mais num leite quentinho à noite, porque ajuda. A questão é que um adaptogénio, há várias classes na parte do herbalismo, mas o adaptogénio, aquilo que acontece é que não é tão forte, não é como se fosse uma aspirina, quando nós tomamos uma aspirina, ou que é o equivalente quase numa parte natural de bebermos um chá de camomila, um chá de lavanda, um chá de menta, para atuar rapidamente na parte digestiva ou na parte de ansiedade. Aquilo que acontece é que com o adaptogénio a pessoa tem que tomar regularmente para chegar a um ponto de equilíbrio. E foi comprovado pela medicina ayurvédica. Eu já não lembro do nome do médico, mas ele é muito conhecido na parte ayurvédica, em que foi comprovado que tomar a ashwagandha todos os dias durante 3 meses, para quem tem problemas de sono, regula o sono e a pessoa acaba por atingir um ponto normal de uma hora específica para conseguir Isso descansar. Isso é excelente, porque a quantidade de pessoas, eu acho que hoje em dia toda a gente ou tem, ou já teve, ou vai ter problemas de sono. Portanto, isso é Uhum. uma dica excelente, não é? E, portanto, fica aqui bem registado. E tudo que tu estás a falar, portanto, tu baseias-te muito na parte que é nutrição integrativa, nutrição ayurvédica, não é? Portanto, é capaz de ser muito estranho para quem não conhece estes termos, não é? Para quem está habituado só mais à nutrição, tudo isto acaba por ser um bocadinho estranho, se calhar, tudo que tens dito. No entanto, é muito interessante e sempre vale a pena experimentar, não é? Experimentar pelo menos e ver os Uhum. resultados, porque depois acabas por perceber que realmente que vale a pena mesmo. Eu comprei já algumas plantas, algumas coisas, vou começar a experimentar. Também comprei a maca, comprei imensas coisas. Mas há outra Tu pormenor. ficaste viciada na matcha, que eu tenho visto os teus stories e tu Sou, ficaste sou, sou, viciada na sou. matcha. Aliás, porquê? Porque estou há 3 semanas sem beber café. Isto para Uau! mim é uau! Por isso e acho que a minha pele está a desintoxicar até, porque tenho notado ultimamente têm aparecido mais borbulhitas, estou aqui na testa com as borbulhitas, e eu até nem costumo ter. Portanto, acho que está mesmo a haver um processo de desintoxicação devido ao café. Não sei se é possível ou não, se é uma Sim, coincidência, sim, sim, mas sim. eu não sei se é possível, porque o café como é que tanto de acordo tanto com a que tu tens estudado, como é que tu analisas a tanto o café em relação à pele? É prejudicial ou não? Porque é um hábito que tão agradável de nós É dos portugueses, gostamos possível. tanto, não é? Portanto, mas é bom ou não para a pele?
É terrível, 100% é terrível. E eu sei que ninguém gosta que eu diga isto, principalmente os amantes do café, mas o café tem cafeína e, portanto, a cafeína é uma das maiores toxinas que nós possamos ingerir. Isto tudo porquê? Porque, embora nos dê um boost de energia, é como o açúcar, dá-nos o boost de energia naquele momento e depois acabou-se. E esses boosts de energia são terríveis porque é como um espicaçar nas glândulas adrenais, que são umas glândulas perto da parte renal e é onde é produzida hormonas como o cortisol e a adrenalina. E é literalmente o açúcar e a cafeína e tantos outros tipos de nutrientes, ou toxinas, neste caso, vão espicaçar a produção dessas hormonas, nomeadamente a adrenalina, e chega a um ponto que as glândulas ficam cansadas. E aquilo que acontece quando as glândulas ficam cansadas é que ao longo do tempo vão deixar de produzir. É literalmente como nós estarmos a esgotar o nosso cérebro com um ecrã do telemóvel ou de um tablet, seja do que for, constantemente, chega a um ponto que a nossa visão já está cansada e mesmo a nossa parte cerebral já diz não, já não quero mais. E depois não conseguimos fazer as coisas que normalmente estamos habituados a fazer no nosso dia a dia porque já não temos energia suficiente para fazer. E aquilo que acontece com esse tal espicaçar das produções de adrenalina e cortisol, a partir da cafeína, neste caso, é isso precisamente que acontece. Portanto, é terrível. E para além de ser uma toxina, o que vai causar o envelhecimento precoce, porque entretanto existem os radicais livres, que literalmente são as partes das células que se dividem entre elas e depois deixam de ter a par e andam por ali a criar problemas, isto de uma forma muito, muito rápida e resumida. E, portanto, esses radicais livres vão causar, de facto, um envelhecimento precoce e tudo provém de uma parte criada pelas toxinas, que nomeadamente vem pela cafeína, numa delas, num exemplo. E, portanto, eu aconselho sempre a retirar o café. Existem, graças a Deus, opções para depois substituir o café e uma delas é a matcha. E há mais também? O que é que tu Há mais. aconselhas mais? Quais diz-me, por exemplo, 2 ou 3 opções, se bem que para mim eu comecei a reduzir o café, eu tomava bastante, o normal, não é, para um português, e passei a 1 café por dia e agora estou mesmo sem nada, mas eu também não sei, mesmo 1 por dia é aceitável? Pode não, eu não Não, aconselho. Não é não é mesmo. aceitável? Ok. Não. Eu estou aqui a tentar, porque nós somos portugueses e adoramos café, não é? Mas o café é muito bom para a pele no exterior. A borra do café Topicamente, topicamente é exatamente, excelente, porque para vai, uma máscara. exatamente, porque vai ajudar na parte sanguínea e a estimular tudo o que é toda a parte sanguínea, portanto vai ajudar tudo, especialmente na parte muscular e assim, especialmente no nosso rosto. No entanto, todos os dias a beber um copo de café é literalmente a adicionar uma colher de toxinas ao nosso corpo. E todos os dias durante um ano são 365 a 366 dias, neste Nem é caso um ano, gramas de toxinas. nem é um ano, vamos imaginar, eu estou nos 39, portanto já tomo café desde que eu sou estudante, há 20 anos, há mais de 20 anos, portanto, hum, Já viste a são quantidade de 20 anos, gramas? são 20, exato, são 20 anos de toxinas, não é? Claro que antigamente, quando era estudante, não era todos os dias, era mais na altura dos exames ou assim, mas tomava, claro que sim. Por isso, e nós podemos substituir pelos cogumelos, não é? Também, além da matcha, quais são os Sim. cogumelos A que tu matcha tomas? mesmo assim, a matcha mesmo É, assim, ela contém cafeína, pois é embora também isso. seja ótima para a pele, porque ela combate os radicais livres e desintoxica, portanto é ótimo. Embora contenha não tanta cafeína como o café, por isso é um ótimo substituto. No entanto, mesmo assim, também tem que se ter algum cuidado. É ótimo para fazer a tal substituição, no entanto, também é sempre bom ter uma certa precaução com ela. Por isso, a melhor substituto é de facto os cogumelos. E quando eu me refiro a cogumelos, não me refiro a cogumelos brancos.
não é nada Uhum. daquilo que nós Sim, compramos sim, sim. no supermercado. Mas são adaptogéneos e outro tipo de classificações na parte do herbalismo, que são chamados nervines, eu não sei bem qual é a tradução. E são denominados como o reishi, a chaga, o cordyceps, provavelmente já quem deva ter ouvido, não sei se também já ouviste falar deles, Paula. Já ouvi falar. Eu nunca experimentei, mas já ouvi falar. E podemos comprar também uma espécie de pó? Sim, sim, Como é sim. que se é Eles pó? são comercializados em pó. Eles são ótimos para toda a parte do sistema nervoso e para o sistema imunitário, portanto, numa passagem de constipação para quem teve Covid ou mesmo para aumentar as nossas defesas, são substâncias ótimas. O mesmo como a curcuma, mas isso já é um bocadinho outro ponto. Uhum. Mas isto tudo porquê? Porque é um bom substituto isto tudo porquê? Porque, especialmente pela parte da cor e pela parte do sabor. Obviamente não tem um sabor tão forte como o café, mas psicologicamente ajuda mais na parte de substituição por causa da cor. Há quem não goste muito de optar pela matcha, porque ser verde e ter aquele sabor tão de erva. Isso aí, é um chá verde, não é? Pronto, que tem Exatamente. açúcar. Sim. Por isso, há quem sempre opte pela colocar uma colherzinha de reishi ou de chaga num copo de água quente e tomar como se fosse um café. E Ok. também é ótimo para, desculpa, para quem pode beber à noite ou de manhã ou de tarde, sempre que quiser, com um copo de leite vegetal e como se fosse um hot chocolate. Ah, Sim, é ótimo. este. E podemos pôr cacau. Não, quer dizer, estimulante à noite não sim, pode-se pôr. Isso Ah, depende. O engraçado é que há estudos que defendem que o cacau é estimulante, mas mais uma vez a nutrição integrativa defende a bioindividualidade e, portanto, cada um é um. Somos todos diferentes uns dos outros. E há corpos que respondem de facto a esse estimulante à noite, mas há outros corpos que aceitam o cacau como um relaxante. Eu pessoalmente adoro cacau à noite porque ajuda-me a descontrair e ótimo. ajuda-me a ficar naquele conforto de quase invernal, com uma manta e Sim. a ver um filme. Sim, porque no fundo não podemos ver que nem tudo o que funciona comigo ou nem tudo o que reage de uma forma somos todos diferentes, não é? Somos todos únicos, reagimos todos de forma diferente e isso é importante e acho que é essa também a noção da nutrição integrativa. Cada um, não é? Portanto, acaba por ser, não há uma regra, não há uma receita, não é tudo igual para toda a gente. E depois tenho aqui uma pequena pergunta, estamos a ficar sem tempo, mas, por exemplo, a nível do o leite na pele, os Ui, o laticínios. leite. O leite também é outro ponto que é engraçado que isto é de facto tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Eu se fosse dizer, há 5 anos atrás a mim própria que tinha que tirar o leite, eu acho que fugia, porque era algo que eu não conseguia fazer. Eu fui, durante muitos anos estive com a minha avó, especialmente quando era pequena, a minha mãe estava a trabalhar, e vinha da escola e a minha avó quase que me alimentava a copos de leite. Pois. Literalmente Pois é, aquilo e que é muito cultural, o leite é muito cultural, nós crescemos que é preciso para crescer, não é? É preciso por causa dos ossos, é preciso mas eu percebi-me já há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, que tive que deixar o leite, porque eu não digeria bem o leite e a minha pele melhorou com isso, eu estava tudo que era problemas inflamatórios da pele, eu não sei se é também essa abordagem da nutrição integrativa, é assim. ah, e por exemplo, que conselho é que tu darias para quem quer substituir? Eu de facto sou super defensora que se deva retirar o leite por completo. No entanto, como acaba por ser uma hormona viciante, embora nós não tenhamos propriamente essa percepção, porque não é algo que no nosso dia nós tenhamos aquela vontade de leite de uma forma louca como temos por bolachas, por exemplo. Ahm, mas se tentarem retirar o queijo, vocês vão ver que o vosso corpo vai começar a pedir e torna-se muito difícil fazer aquele corte radical. Portanto, é sempre benéfico ter uma ajuda, ou se vocês quiserem fazer por vocês próprios, mas fazerem devagarinho. Irem retirando, diminuindo a quantidade ou começando a alterar numa refeição por um copo de leite vegetal em vez do copo de leite normal.
Na minha situação, eu na altura, quando alterei, aquilo fez muita impressão o sabor do leite vegetal, ao contrário do leite animal. E aquilo que eu fazia sempre para me ajudar a mim própria, fazer aquele trick de sabores, era sempre, ou na altura dos cereais, ter a ajuda da granola, ou, por exemplo, fazer as tais misturas, ou adicionar num smoothie, ou ter um sabor que me vá tapar, de certa forma, e encobrir o sabor do leite vegetal, até a pessoa ter 100% de certeza que, ok, já quase estou livre do sabor do leite animal e já posso ter, as minhas pupilas gustativas já estão prontas para o leite de amêndoa, o leite de aveia, porque depois há uma quantidade deles e todos estes leites de facto são benéficos para o nosso corpo. Isto porquê? Porque o leite animal já não é propriamente, nem sei se sempre foi, mas é uma questão cultural beber o leite de animal, porque nós estávamos habituados a ter a vaca ali, e seja, falo da vaca, também podia falar da cabra ou da ovelha, se bem que o leite de cabra, ovelha e de burra não são tão inflamatórios quanto o leite de vaca, mas o leite de animal causa uma extrema inflamação. E eu, por exemplo, fiz o workshop onde eu expliquei, e também tenho no meu Instagram um vídeo a explicar acerca, que foi praticamente um teaser do workshop, onde eu expliquei tudo aquilo que o leite causa de problemas no nosso corpo. E é uma grande fonte de inflamação, e toda essa inflamação vai provocar uma produção de muco na nossa parte intestinal. Portanto, para quem sofre de obstipação, a primeira solução é sempre retirar o leite. Para quem sofre de rinites e sinusites, retirar o leite e vão sentir pela primeira vez que conseguem respirar pelas duas narinas ao mesmo tempo, que é quase um milagre. A parte musculoesquelética, para quem sofre de dores articulares, retirar o leite, porque ao contrário daquilo que nós somos ensinados desde quase que nascemos, que o leite nos fornece cálcio e nos fornece uma fortificação de ossos, não é propriamente por aí. A verdade é que até vai Há retirar outras cálcio. fontes, e há Sim, outras exatamente. fontes. Uhum. Sim, por exemplo, a couve kale tem muito mais cálcio do que um copo de leite. E quer dizer, Sim, sim, acaba por ser uma opção mais interessante, não é? Do ponto de vista que acabamos por ter a fonte, não é, de cálcio na mesma e sem ter a parte inflamatória que vai prejudicar a parte tanto intestinal, respiratória. Aliás, eu notei, portanto, a minha mais pequenita, ela durante o primeiro ano estava constantemente com problemas respiratórios, fez imensos exames. E eu estava sempre a dizer à pediatra: "Eu acho que tem a ver com o leite, eu vou retirar o leite", e ela dizia: "Não tem nada a ver com isso, fizeram porque nós fizemos exames, ela não tem qualquer espécie de alergia, de reação". A verdade é que eu decidi tirar na mesma e as coisas melhoraram, portanto, e ela também era amamentada, portanto o leite que ela tinha era o meu, mas retirei tudo que era iogurtes, portanto retirei tudo e ela hoje em dia também não está habituada a isso, não toma, portanto está mais habituada às bebidas vegetais, os iogurtes bom, à base de bebidas vegetais, adora, as 2 são assim, e eu noto que quando ela, por exemplo, estamos num sítio, ela tem acesso a laticínios durante vários dias seguidos, ela começa a criar muco, nota-se a nível da respiração que ou seja, ela tem uma certa sensibilidade realmente aos laticínios, que eu não tinha, mas ela tem, e isso eu noto, realmente eu consigo constatar. Mas olha, estamos aqui então mesmo a terminar, e podíamos falar obrigada. sobre isso. Pois, está assim muito interessante, porque realmente são temas muito, muito interessantes, mas onde é que te podemos encontrar? Quem quiser entrar em contato contigo, portanto, tu fazes workshops, dás consultas privadas, não é? Portanto, o que é que portanto, é Sim. isso? E onde é que te podemos encontrar então? Por enquanto, no Instagram é a minha maior fonte de rede social, é onde eu estou mais presente, e me podem encontrar a The Non-Milky Way. Um, Se calhar é melhor depois escrevermos em algum sítio. Sim, eu depois vou escrever, ok. Literalmente. Podem também pesquisar por Beatriz Saúde Holística, que também vão lá chegar. Eu só queria explicar até mesmo o meu nome, de Non-Milky Way, porque literalmente a tradução é a não Via Láctea, e para quem já me ouve falar tanto de retirar o leite, já faz mais sentido. E pronto,
É O isso. nome de Non Milky Way é onde me podem encontrar no Instagram. Sim. Se não, Eu então depois Beatriz Saúde Holística, que é mais exatamente. simples para quem ouvir, não é? Também encontra. Sim. Ias dizer então, E desculpa? depois sim, dou workshops online, pronto, estou a seguir por essa via e dou consultas online ou, presencialmente, dependendo da Uhum. da zona onde a pessoa Da viva, mas zona. Sim, sim. online Também talvez seja a melhor opção. online chega a toda a gente, esteja Exatamente. seja onde for, tanto não é, portanto, mesmo no estrangeiro, portanto, qualquer lado chega. Olha, muito, muito, muito obrigada, agradeço imenso teres estado aqui a explicar e apesar de seres tão novinha, não é, já conheces tanto e nota-se mesmo que é uma paixão para ti e claro que isto tudo tanto é muito se calhar para algumas pessoas vai ser um bocado estranho, porque são coisas novas, mas é uma abordagem diferente a que estamos habituadas, é verdade, que estamos acostumados a determinadas coisas, mas às vezes vale a pena fazer pequeninas mudanças, começar aos pouquinhos, a introduzir alguns hábitos e vermos como é que o nosso corpo reage a tudo isto. Então, olha, Sim, é sempre uma Beatriz, experiência. é isso. Olha, muito, muito, muito obrigada e, Obrigada, Paula. e até breve. Obrigada pelo convite e obrigada por este tempo todo que tivemos a conversar, que de facto podíamos continuar a tarde inteira, Horas e mas foi horas. de facto uma honra. Obrigada, Paula. Não, obrigada eu.